Conhece alguém? Alguém que você não consegue conversar? Alguém que está difícil argumentar? Você chega do lado, o cara é complexo. O ceticismo é uma coisa boa, até certo ponto. Ser cético não é ruim. O problema é não ter abertura nenhuma. Nós vamos falar disso. Normalmente, o ceticismo é aquele que não acredita em nada, não perde tempo com isso. Nós, espiritualistas, muitas vezes, precisamos ficar quietos para não dar discussão ou cartucho, né? Ou até confusão. Porque o cara começa a encher... Tem cara que começa a beber e começa a perturbar você. Aconteceu demais comigo isso. Ali é piloto, ali é muito louco. Vai ver, cá, fala aí de projeção astral aí pra galera aqui. Um cara de bêbado senta, fica olhando pra você. E você senta naquela coisa horrorosa que botam você. Eu falo, não. Depois da conversa tal, educadamente sai. Ali é professor Pardal, velho, que você fala ali, não sei o quê, pô. Aí você sai, você sabe, ali, velho, as conversas de maluco da porra. Isso aí, velho, quantas vezes fizeram isso comigo? Quantas? Mas teve volta. Meu apelido era Proex, que algumas vezes, foram 2 semanas, eu andei com um livro, o Manual da Proex, que eu estava lendo. Eu viajava no ônibus, não tinha esse negócio de PDF, não sei o que. Livro, pai. Aí eu fui no ônibus, né? Manual da Proex na mão. Marca texto. Proex. Rapaz, aí beleza, passou um tempo. A gente ia viajar nas cidades e os caras ficavam no quarto comigo. Cada um trocava. Geralmente era em dupla, né? Porque é muito caro. Aí os hotéis normalmente ficavam 2 em cada quarto. Quando não 3, depende. Aí eu fiquei no quarto com um, embaixo, era um beliche. Eram 3 esse. Desci do beliche. Peguei ele lá. E mostrei o corpo dele. Foi André. Isso nunca aconteceu lá. André voltou pro corpo. Saulo, que porra foi isso aí que você foi? Foi droga? Foi? Ele acordou e lembrou. Ele começou a ficar cabreiro. Aí depois eu peguei um outro. Aí eu tirei do corpo ele e falei para ele assim, ele ficava tirando um monte de onda comigo. Eu falei, se você vai sentir um negócio gelado no seu pé, sou eu. E deitei. Pois eu saí do corpo, velho, fui até o pé dele. E realmente peguei e ele sentiu. O outro eu tirei do corpo para valer. Foram 3 pessoas. O André, foi o Poli e o Toca. O Toca eu tirei do corpo para valer dentro do ônibus. Eu já confirmei aqui. O Poli era o batera, o André era o... Não, André é meu irmão, não, é pandeirista. E o Toca é o percussionista. Ou ele só tocava pandeiro e cantava, né? Esse André. Aí eu tirei... Cara, eles se juntaram, ninguém ficava mais comigo no quarto. Não, você é maluco, com Saulo não fico, não. Não, esse cara... Ninguém mais brincava comigo. Parou a brincadeira. Parou. O Dilton também. O Dilton dormindo no ônibus, nós viajando, eu comecei a mexer as energias no lado do leito. Eu não gostava muito de ficar daquele lado, porque era o lado que ficava atrás do motorista, né? A gente fica com medo de acontecer um acidente e tal. Mas quando tinha um leito, eu ficava daquele lado, porque eu tinha menos acoplamento áurico na cidade, na estrada. Então eu comecei a mexer as energias, o Dilton começou a balançar atrás, velho, que entrou em catalepsia projetiva e começou a balançar no ônibus. Então ele começou a gritar em catalepsia projetiva e o corpo dele começou a gritar também. Rapaz, foi um grito tão alto que o motorista parou o ônibus na estrada, achando que alguém estava... Aconteceu alguma coisa, não sabia o que. Foi um grito que um prédio pararia. O corpo dele respondeu instintivamente. Aí os caras tiraram dizendo que ele estava sonhando com o Tonhão pegando ele lá, todo mundo sabendo a história do Tonhão, né? Era o Tonhão agarrando ele e tal. Aí depois eu cheguei pro Dilton, você tava balançando, não foi? Você tava balançando como? Pô, tinha um negócio aqui, velho, eu ia lá atrás do ônibus e voltava, velho. Fui eu que tava mexendo energia aqui na sua frente. Velho. Aí reagiu na sua aura e você balançou por isso. Aí ele falou, nunca mais ele ficou do meu lado também. Aí começaram a me respeitar. Por medo. E também isso aconteceu em vários outros lugares. Começava a ter experiência, as pessoas começavam a brincar comigo, muita gente tirava, e com o tempo paravam.
porque você começava a ter experiência, começava a ver. Eu comecei a ver algumas coisas das pessoas, assim, que sai do corpo, pergunta, sai do corpo, pergunta. Que as pessoas falam que lapa de doido da porra, eu via isso tanto, velho, tanto, o tempo todo. Por questão de descrença e gozação que fazem com a gente ainda. Pior não é nem a descrença, ceticismo, é a tiração de onda. O cético tem a mania de criar a religião da não crença. A questão não é não acreditar. Não acreditar é ótimo. O problema é não acreditar e defender a não crença a qualquer custo, a qualquer preço, sem abrir minimamente nenhum tipo de questionamento. É o que eu falo. Você já testou? Já fez uma pesquisa para estar? Não sei o que, não sei o que. Você já viu? Porque é muito fácil estar sentado na cadeira aí olhando. Porque eu vou até a ciência. Inclusive, estou fazendo medicina. Eu vou lá no meio. Vou ver como é que é. Tal. Vocês vêm até aqui? Por que não? Né? Então tem um viés aí, um viés de defesa. O cara não quer acreditar. Ele quer criar, é como se fosse um ego, uma defesa de ego. Acho que talvez a mesma área do cérebro, que você é capaz de defender de forma sem pensar do que um religioso também meio louco. Tá? Só que juntar argumentos para falar com alguém assim é muito difícil, mas eu já fiz muitas vezes. Uma vez um vizinho me chamou, tinha acabado de mudar, tal, o vizinho me chamou, se vamos lá na casa, não sei o que, tal, tem esses vizinhos que querem logo interagir assim, né? Eu falei, velho, você bebe o quê? Eu falei, eu não bebo. Aí ele, por quê? Não bebe. Você bebe o quê? Não, tá, beleza. Aí ele arrumou lá, comprou a Coca-Cola e tal. Aí eu fui na casa dele. Cara, eu sentei na casa dele, ele sentou na mesa assim, ele ficou, cara, eu fiquei pensando em você, velho, o dia inteiro aquele dia. Eu quero te perguntar um negócio. Diga aí, velho. Você ou é ex-alcoólatra ou é evangélico? Fala pra mim. Assim mesmo. Aí eu falei, por quê? É porque você não bebe. Ele nunca tinha conhecido ninguém que não bebia. E músico que não bebe, que estranho, velho. Como assim? Aí eu falei, ele cético, altamente cético, né? Kesha Terapias, obrigado pelo carinho. Obrigado. Ajuda, apesar de eu estar agora, teoricamente de férias, eu pago a faculdade em janeiro, então, obrigado. Tem que pagar, né? Você paga todo mês, né? Aí eu cheguei e falei, não, eu saio do corpo consciente desde criança. Ele, que porra é essa, velho? Olha a argumentação. Pois é, eu sei que parece estranho, dentro do mundo que a gente vive, não ouve muita gente falar isso, mas eu vi meu corpo deitado e era igual, tudo quarto. Hoje eu ensino sobre o assunto, eu falo sobre esse assunto no meu canal, mantenho um canal falando isso. É por isso que você não bebe? Não, mas um dos motivos também é esse, eu saí do corpo muito novo, eu começava a pensar muitas coisas, e isso fez com que eu buscando a lucidez, não fazia sentido beber, então não bebi. Era o contrário daquilo que eu buscava. Apesar de eu respeitar, eu entendia. Fora isso, eu via minha mãe bebendo pra caramba, fazendo um monte de besteira, eu não queria ficar daquela forma. Márcio Moraes, daqui a pouco eu leio. Simone, obrigado, Simone, pelo carinho, tá? Um abraço para você aí na Nova Zelândia, né? Obrigado, como sempre. Sempre ajuda. Aí ele falou, você pode me buscar aqui? Eu falei, é preciso conversar sobre isso, porque às vezes o simplismo, a ideia simplória, parece que é tão simples, não é? Eu tentei explicar para ele como funcionava, que para isso acontecer teria que fazer alguns experimentos perto, ele teria que ter alguma mínima preparação, mas ainda que não tivesse, pelo menos que tivesse na proximidade áurica, porque sair dali e ir até o quarto dele, que eu teria que me manter numa dimensão, ainda existe só uma. Eu tentei explicar. Mas aí, enfim, até que essa pessoa especificamente não me julgou, ele respeitou bastante, assim. Não comentou mais nada, mas respeitou bastante, assim. Até porque, com o tempo, uma coisa muito interessante é que o cético, pelo menos comigo, tá? Ele passava a me respeitar não pelo que eu fazia, mas pelo como eu me portava. Então, havia um respeito pelas minhas atitudes. Então, ele passava a acreditar que era possível pelas atitudes que eu tinha como pessoa. Então, ele começava a pensar que aquilo era possível. O senso, a direção. Então, mas mesmo assim, eu passei por situações bem difíceis de conversa com pessoas bem mal educadas, assim, sobre esse ponto, tá? Eu vou abrir já para a pergunta, tá? Mas eu vou falar uma coisa. O ceticismo veio do grego skepticus, aquele que inquire ou examina, concepção segundo o qual todo conhecimento é duvidoso ou mesmo falso. Incrível. Eu sou cético. Digo mais, se eu no site do corpo seria muito mais.
Eu analiso, eu pesquiso, eu não sei se muitas vezes eu questionei a minha própria experiência, chega uma hora que não dá mais. Você tem tanta experiência em conjunto com tanta gente, você tem tanta coisa que não tem como aquilo, alguma coisa está acontecendo, pelo menos em nível cerebral. Alguma coisa que a ciência não sabe. Pelo menos a capacidade ultra telepática de me comunicar com outra pessoa e de sair do meu próprio corpo na mente, vendo o corpo deitado. Pode ser qualquer outra, mas isso está acontecendo, isso aí não há mais dúvida, tá? Então, e disso são pesquisas pequenas, mas que tem relatos meio de comprovação. Tem coisas que não dá, velho, não tem como, não tem como. E não estou nem falando de projeção. Um relato bem simples, que a Carita está aqui do lado. Carita, com todas as forças da minha alma, se eu estiver mentindo um segundo, me corte. Corte sem medo, em nome do seu pai, dos menininhos, de tudo. Não minta. Tá? Obrigado, Kátia, como sempre, uma fofa, obrigado. Eu estava deitado com a Carita, eu conheci a Carita há 1 mês e meio. Eu só estive estado com ela, acho que era a primeira vez que eu tinha vindo aqui. Ela foi em Recife e tinha vindo aqui. Eu só sabia do pai dela. Ah, meu pai já desencanou, a minha mãe também. Foi o que eu sabia. Meu pai era da Rosa Cruz. Beleza. Mais nada. Sabia mais alguma coisa além disso? Nada. Não sabia de aparência, não sabia de nada. Nada. Zero, zero, zero. Estávamos deitados, desligamos a TV, de olhos fechados. Eu estava quietinho, estava acordado do lado dela. Vê que coisa. Como que duvida de um negócio desse, velho? Cara, me veio uma imagem tão forte na mente, tão forte, pá, que eu falei, eu vi seu pai. Ele me disse que era pai dela na imagem. Só que a imagem foi tão estranha que eu não tive coragem de falar para ela na hora. Eu não falei na hora. Eu vi seu pai, ela foi. Só que eu estava com sono. Aí no outro dia eu falei, eu vou falar como foi que eu vi seu pai. Mas me desculpa, porque eu vou falar o que eu vi. E eu sabia que não ia ter nada a ver. Eu tinha 100% de certeza que ela ia me desmentir. De tão absurdo que foi a imagem. Eu vi seu pai sem camisa, com uma barba vindo até aqui, com uma coisa esbranquiçada nela, com o peito meio com coisa branca também, sentado num pier na frente do mar, com um chinelo franciscano, ela falou dali, ó, franciscano, e uma bermuda que ia até o joelho, que tinha os bolsos nas laterais. Existe uma foto dessa dele? Depois acha, porque eu precisava confirmar isso. Aí eu falei, eu fui falando, ela foi ficando pálida, assim, ela foi tomando susto, porque o pai dela era barbudo até aqui, e costumava sentar justamente num pia, na frente do mar, vivia sem camisa, e tinha mais de 20 anos que ele tinha costume de usar chinelo franciscano, desde que ele conhece ela. Eu nunca tinha visto isso, nunca. Olha que imagem, velho, que incrível, que clarividência impressionante que eu tive. Bateu que foi tão forte, que eu não tinha como. Como se faz para ser cético assim? Eu li uma coisa que eu não sei de onde veio aquilo, e eu tenho certeza que foi ele que se mostrou para mim, para provar para ela que ele não só estava ali, como ele aprovava, gente. Ele nunca ia se apresentar. Para você ter ideia, ele nunca se apresentou para ninguém, velho, da família, assim, dessa forma. Ele apresentou de algumas outras formas, não em visual. Ele, assim, impressionante. É impossível, tantos detalhes. Eu ainda lembro que atrás tinham casas antigas, que é justamente a cidade. Eu falei disso também. Tinham casas antigas, assim, no porto, tinha um pia, que era um lugar que você andava assim, tinha umas casas antigas atrás. Exatamente o lugar. Ele me tirou uma foto perfeita do ambiente. Então, assim, o ceticismo é importante? É importante. Mas como que se discute isso? Tá, Saulo? Ou eu estou mentindo, mas ela não tem eu não tinha acesso a essa informação. E Carita está mentindo também. Estamos os dois mentindo. Isso seria uma total insensatez. Eu acabei de. São valores que eu jamais perderia. Mas, claro, depende de crença. É por isso que o trabalho em cima da espiritualidade precisa acontecer. Para que a gente pegue as pessoas céticas, verdadeiras, que eu vou falar aqui. Tá? Tem 2 tipos de ceticismo: o sistemático e o moderado.
O sistemático, total, radical, duvida da própria possibilidade do conhecimento, duvida de tudo e não abre mão. O moderado, ele duvida, mas ele abre espaço para pesquisa e observação, como modo de propor novas ideias. Não, beleza, vamos ver, vamos analisar. Então, esse infelizmente é mais raro, não é tão difícil. É muito difícil de encontrar. O mais comum é o ceticismo sistemático. São aquelas pessoas que não acreditam, rejeitam sociedade, instituto, colocam todo mundo no mesmo bolo, costumam generalizar, tá. Eu tenho uma corrente de pensamento que remonta, como fala Pirro, lá do passado, tá, que era o jovem contemporâneo da época de Aristóteles, que viveu naquela época. Inclusive, tem umas compilações que montam justamente esse ceticismo e pensamentos voltados a isso, que daí vem inclusive a ideia da coisa, tá. Então, o ceticismo radical nega, inclusive, a possibilidade de qualquer tipo de coisa que não seja voltado às regras de pesquisa e ciência e voltadas aos métodos atuais, né. Eh, e não dá, algumas coisas não dá, a gente vai ter que mudar algumas coisas para fazer algumas pesquisas, porque não dá, ela tem um limite. Até é como se fosse assim, nós temos um tipo de teste e o teste já não responde mais. Os testes na medicina estão mudando o tempo inteiro, os equipamentos estão em evolução o tempo inteiro. A forma da metodologia científica vai ter que alterar para poder entender algumas coisas, ir mais a fundo, abrir alguns espaços, e abrir pontos que não são tão simples de pesquisar assim, mas ainda assim dá para fazer alguma coisa, tá. Eh, pra você ter ideia, Allan Kardec foi cético. Allan Kardec foi cético. Allan Kardec viu na França o efeito das mesas girantes ou que batiam no chão. Essas mesas aconteceram tão forte que a galera as mesas batiam, o que faz todo sentido, enquanto a galera tomava cerveja nos bares, velho. Vinho, cerveja, uísque, enfim, conhaque. Aquele negócio ficava batendo lá no chão, a galera batendo, falou: "Ó", que ali densificava a energia, os espíritos conseguiam fazer, e foi aberto um portal proposital naquela época, para que fizesse a abertura de experimentos sobre espiritualidade, que não foi permitido na época. E Kardec foi lá pesquisar o que que é isso. Aí o que que ele fez? Do mundo levantar, olhou debaixo da mesa, ver se tinha alguma manifestação ali, não tinha, as mesas batiam, velho, no chão, de verdade. Ele falou: "Cara, isso existe". Kardec não tinha mediunidade, não tinha clarividência, nada disso. Inclusive, você falou algumas vezes, a base do espiritismo não é nenhuma, velho. Ciência, filosofia e religião, somente porque sem religião, da forma como é, porque não precisava ser daquele jeito, não daria certo. Se não fosse assim. Ah, claro que é bom, mas podia ser um monte de outras coisas, inclusive o estudo da espiritualidade mais a fundo, com outras mensagens não só de Jesus, mas de várias outras energias, ou de totalmente livre de somente um conceito, que acabou limitando, e muito foi necessário que assim seja feito. Era o estudo dos espíritos, né, que muitas vezes foi perdido também pela falta da própria ciência, da próprio ceticismo. O ceticismo de Kardec são raras criaturas que estão hoje dentro do espiritismo fazendo. A maioria estaria acreditando em tudo que o espírito fala, não analisando mais, não, voltando mais travando o conhecimento, era para a gente estar muito mais a fundo, né. É, muito mais a fundo. Pois é, né.